Genealogia. Eu sei que por vezes nas Sagradas Escrituras você se depara com longas listas, com um monte de nome e é tão enfadonho que às vezes você pula, não é verdade? Mas a genealogia tem muito para nos ensinar a respeito do que é ser família. Se eu perguntar para você agora quem foi o teu tataravô, você vai saber o nome dele? Você vai saber onde ele trabalhou, o que ele fez? Por vezes nós esquecemos quem foram os nossos ascendentes. E com isso começamos a cultivar no nosso coração um anseio de viver apenas a nossa vida e não nos preocuparmos com as próximas gerações. E construir um legado de ser conhecido por meio dos seus descendentes. E, infelizmente, vivemos uma vida extremamente egoísta, particular e não mais familiar. A família tem sido enfraquecida nos nossos dias e as Sagradas Escrituras vêm justamente para nos mostrar a origem das famílias e como era importante. Sabe, eu me pego por vezes lendo algumas genealogias e vejo que por causa do erro de um, toda aquela descendência, toda aquela prole começou a amargar resultados tão ruins. E às vezes a fidelidade e a obediência de um pai faz com que várias outras gerações sejam abençoadas. Chegamos a Gênesis capítulo 10 e aqui nós encontramos as gerações dos três filhos de Noé: Jafé, Cã e Sem. Esses três são narrados aqui, cada um de seus filhos. Eu quero trazer apenas alguns destaques. De Cã, Cã foi aquele que foi amaldiçoado por ver a nudez de seu pai. Ele deu origem a Canaã e a todos aqueles povos que se tornaram inimigos do povo hebreu, do povo israelita, do povo judeu. Jafé povoou a terra e distribuiu então os seus descendentes sobre os continentes da terra. E Sem foi aquele que originou então a descendência que vai até Cristo. Sem deu origem aos semitas, um povo que por vezes foi odiado e perseguido sobre a terra, e todos aqueles que se colocam contra Sem receberam o nome de antissemita, o antissemitismo, a perseguição contra os judeus, hebreus e tantos outros. Por vezes nós tratamos judeu, hebreu, israelita e semita como se fosse um povo só. Mas nós precisamos entender os nuances. Sem gerou vários descendentes, inclusive todos esses que eu citei aqui. Porém, há diferença entre eles. Por exemplo, ele gerou a Éber. Éber deu origem aos hebreus. É possível um semita não ser hebreu, mas todo hebreu é um semita. Assim como um israelita foi gerado a partir dos descendentes de Éber, é possível então que um israelita seja um hebreu e um semita, mas que um semita não seja um israelita, ou que um hebreu não seja um israelita. E por fim, a descendência de Judá, que dá origem aos judeus. Você consegue entender cada um desses? Porque isso é tão importante para a gente. Esse povo foi escolhido pelo Senhor para proclamar as boas novas. É por meio dos descendentes de Judá que vem aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que salvou a nossa vida. Cristo Jesus vem dessa descendência. E a partir dele nós temos uma nova filiação. Se você olhar a sua genealogia e falar, poxa, eu não vim da mesma genealogia que Abraão, que Isaac, que Jacó, deixa eu te falar, em Cristo Jesus, por meio do sangue que verteu na cruz, eu e você somos convidados a fazer parte dessa família. Não é o sangue que corre na nossa veia, mas é o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário que nos une e nos dá uma nova família. O que é que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, então? Que é importante cuidarmos do ambiente familiar. É importante construirmos um legado para os nossos filhos, que os nossos erros não recaem apenas sobre nós, mas sobre os nossos descendentes. Assim como os acertos e as bênçãos do Senhor. Por isso eu e você precisamos construir um legado que seja usufruído por nós e por todos aqueles que virão. A minha oração no dia de hoje é que você possa abençoar os seus ascendentes e descendentes, vivendo o ambiente familiar para a glória do Senhor. Vamos falar com Deus? Pai bondoso e querido, te louvamos por tua santa palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós e pela família que o Senhor nos deu, nos adotando por meio de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a cuidarmos e zelarmos pelos nossos descendentes, pelos nossos ascendentes, que possamos viver família de maneira que glorifique ao Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém, amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Até amanhã, às 20h30.